Abra sua Bíblia no texto que lemos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, por favor. Nós fizemos uma leitura do verso 1 ao verso 9, mas iremos fazer menção apenas do verso 8 e 9, para contextualizar os irmãos que chegaram após a leitura. Capítulo 5, Evangelho segundo escreveu João, verso 8 e verso 9, diz-nos assim: E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E eis que aquele dia era sábado. Nós sabemos que dos 4 evangelistas, o João, ele se diferencia um pouco naquilo, ou na forma como escreve sobre Jesus, de maneira que ele vai se ater mais aos ensinamentos práticos de Jesus. Você vai encontrar em todos os capítulos de João, sempre João fazendo ênfase a momentos em que Jesus ensinou e trouxe lições práticas para aqueles que lhes seguiam. Todavia, João vai deixar registrado cerca de 7 milagres operados por Jesus, e a cada um desses que ele narra, ele faz questão de revelar o propósito pelo qual Jesus realizou aquele milagre, ensinando a mim e a você que nada que acontece é por acaso. Jesus tem propósito em tudo aquilo que está ocorrendo e acontecendo aqui na terra. O capítulo 5 começa dizendo, no verso 1, de que Jesus está subindo a Jerusalém. A propósito, essa subida dele a Jerusalém é em razão de uma festa que acontece. Nós sabemos que Deus estabeleceu no princípio e no período de Moisés algumas festas sobre o seu povo. Algumas delas posso destacar: a festa dos tabernáculos, quando o povo deveria ficar durante alguns dias habitando em cabanas, para se lembrar do Deus que guardou, livrou e proveu durante o tempo da peregrinação do deserto. Uma outra festa importante que vale a pena ressaltar é a festa da Páscoa, que hoje a igreja, estabelecida por Cristo após a sua ressurreição, celebra a ceia, que possui um significado muito parecido. Na Páscoa, os judeus ou os hebreus na época, eles participavam para se lembrar do Deus que foi livramento para o seu povo, os resgatando e os livrando das mãos do opressor faraó da época. Nós não sabemos aqui nesse verso 1 qual era a festa. Haviam outras que os judeus celebravam, as que foram instituídas pelo próprio Deus e as que os judeus, com o passar do tempo, decidiram festejar anualmente. Não sabemos qual é a festa, mas existe uma verdade que é latente para todas as festas dos judeus e que vale a pena pontuar. Nas festas, os judeus se aproveitavam para se confraternizar. Os que moravam longe, distante, chamado de prosélitos, esses peregrinavam alguns dias a fim de chegar até a capital espiritual, Jerusalém, e celebrar a festa ali. Esses que vinham de longe aproveitavam para rever os seus familiares, rever parentes, amigos. Certo é que Jerusalém, em tempo de festa, estava mais cheia do que o seu natural. Estava muito mais tumultuada do que o comum que era diariamente. O que é certo lembrar aqui é de que Jesus foi, durante os aproximadamente 3 anos e meio de ministério que exerceu, ele subiu a Jerusalém em momentos de festa, e este é um deles. Quando Jesus chega
aqui em Jerusalém, no capítulo 5, Jesus vai tomar uma decisão que, acredito eu, que quase nenhum de nós tomaria. Normalmente, numa festa, nós queremos estar onde a alegria está presente, onde os músicos tocam, onde tem comida, bebida, como diz o nosso pastor, a nossa bebida, né? Normalmente, nas festas, nós queremos estar desfrutando daqueles momentos. Só que quando Jesus subiu a Jerusalém nesse dia, mesmo sendo festa, Jesus tomou uma decisão para espantar quem lhe acompanhava, e pasmem a vocês que me ouvem aqui essa noite, para causar espanto até mesmo em muitos de nós. Jesus chega em Jerusalém, Jerusalém está cheia, a festa está ocorrendo normalmente, mas Jesus decide sair da festa, vir para a região norte da entrada de Jerusalém, saindo precisamente por aquilo que é chamado de Porta das Ovelhas. Era por onde aqueles que subiam com os seus sacrifícios, com os seus cordeiros, chegavam. Ali havia do lado de fora, na entrada por esta porta chamada Porta das Ovelhas, haviam 5 pavilhões. Esse ambiente era um ambiente misto. Haviam tanques que eram utilizados para a purificação de quem chegava, ou seja, aqueles que vinham de viagem entravam por aqui, lavavam suas mãos e pés e acessavam a festa. Era assim o costume. E Jesus resolveu sair por essa porta e ir até essa região desses pavilhões, não ao local onde se lavavam para a purificação, mas Jesus decide estar num ambiente que era um ambiente estranho, estabelecido pelos religiosos e fariseus da época. Havia um tanque ali naquela região da Porta das Ovelhas, chamado de tanque de Betesda. Ali, pessoas que enfrentavam diversos tipos de problemas iam ou eram levados, principalmente no período das festas. Havia uma preocupação do império, havia uma preocupação do sinédrio de não deixar espalhado por Jerusalém pessoas deficientes. A ideia era passar para os judeus e para as pessoas que iam para a festa uma visão de que Jerusalém era perfeita, de que em Jerusalém não tinham pessoas que enfrentavam deficiência, limitações, dentre outros problemas. Então eles aglomeravam nessa região do tanque de Betesda pessoas com vários problemas. João chega a declarar alguns tipos de problemas que as pessoas que estavam aqui tinham. Versículo 3, João vai relatar e vai dizer que tinham ali à beira do tanque chamado Betesda cegos, mancos, ressecados e pessoas com enfermidades diversas, todos eles com um propósito. Além de alguns chegarem por conta própria, outros serem levados, e no intuito de esvaziar Jerusalém de pessoas problemáticas e deficientes e limitadas. Além disso, havia uma crença. Essa crença diz que, de certo em certo tempo, um anjo descia, agitava as águas, e há de ser que aquele ou aquela que entrasse nas águas primeiro, receberia a cura. Há uma discussão muito antiga, se isto era fato ou não, mas eu costumo acreditar na ideia de que ninguém passaria tantos anos ficando ali, se não houvesse algum relato ou testemunho de alguém que de repente gritou, fui curado. Ninguém fica num lugar ouvindo dizer que tem possibilidade de receber o seu milagre, se nunca ouvir ninguém testemunhar de um milagre qualquer. Eu sei que há uma multidão de doentes, de enfermos, de pessoas com diversos problemas físicos e automaticamente emocionais. E o que me espanta é que Jesus deixa de ficar na festa para ir até esse lugar. Jesus se ausenta da festa para ir a um lugar onde há choro, onde há gemido de dor, onde há pessoas que estão convivendo com seus conflitos internos e externos. E Jesus simplesmente vai caminhando entre os doentes do tanque de Betesda
Isso me causa espanto, mas ao mesmo tempo gera em mim uma esperança e aumenta a minha fé, porque eu entendo que Jesus não só se manifesta onde há alegria, eu entendo que Jesus não só se manifesta em festas e em ambientes onde a alegria é o sentimento que impera. Não, Jesus também costuma se manifestar onde tem lágrimas, onde tem dor, onde tem gente que está enfrentando guerras, conflitos, crise. Quer saber? Quando Jesus se manifesta nesses lugares, dificilmente alguém não vai ter a sua história mudada, transformada. Quando Jesus se manifesta nesses ambientes de gente que de maneira muito explícita está enfrentando o problema, dificilmente não vai ter alguém gritando: eu fui tocado por Ele, eu fui transformado por Ele. Eu não sei você, mas eu posso dar testemunho essa noite que Jesus me visitou em dias de tristeza, transformou, trouxe alegria, quebrou angústia. Se tem alguém que tem testemunho desse aqui, levante a sua mão e dê glórias a Ele, porque Ele nos visita nos nossos momentos de dores. Afinal, o que seria de nós se Jesus não se manifestasse e não nos visitasse nos nossos piores momentos? Eu vou destacar alguns fatos, e na proporção que eu for destacando, só se você entender de verdade, você vai reagindo dando glória. Elias vivenciava um dos seus piores momentos, uma batalha, e o medo tomava conta do seu coração. E Elias se assentou debaixo de um pé de zimbro, e Elias começou a orar e a dizer: Senhor, tira de mim a minha vida, eu não quero mais viver, eu não sou melhor do que os meus pais, eu estou com medo, eu estou sendo perseguido, eu acho que eu não mereço mais viver. No caos de Elias, o anjo do Senhor apareceu, tocou no lado dele, disse a ele: se levante, coma o pão que eu trouxe, beba da água que eu trouxe, porque eu não só sou o Deus que se manifesta no seu melhor momento, mas eu também me manifesto nos seus piores momentos da sua vida. O que dizer de Daniel, que foi lançado numa cova de leões famintos, e naquele momento tão terrível, e que talvez ninguém tivesse coragem ou força para ir estender a mão e ajudá-lo? Quem desceu para se manifestar naquele momento tão crítico foi o Senhor dos exércitos. Eu vim dizer a alguém que acredita essa noite que pode ter sido uma semana difícil, e você tem dito: Senhor, eu estou vivendo um momento muito complicado. Acredite, assim diz o Senhor: eu me manifestarei no seu pior momento. Alguém tem glória para dar? Alguém tem adoração para entregar ao Senhor? O momento era crítico. As pessoas que estavam no tanque de Betesda estavam convivendo com problemas diversos, e Jesus foi. O que é interessante observar no verso de número 3 é de que a história vai falar de um homem. Tinha muita gente com problema, uma multidão. Mas João vai destacar um homem. Ele diz: havia ali um homem, estava inválido ou estava paralítico, não conseguia se movimentar, havia 38 anos, e ele está ali. O versículo de número 5 diz que são 38 anos o tempo do processo e da batalha desse moço, e ele está ali. Ele não tem condição de ter chegado ali sozinho, alguém lhe levou. Mas o que é interessante, e eu chamo a sua atenção, é que quem leva ele até o tanque, pastor Aldo, não fica para lhe ajudar a entrar no tanque. Quem conduz ele até Betesda, talvez vai dizendo: olha, eu estou te levando para um lugar que de certo em certo tempo o anjo desce, a água se torna uma água poderosa e você pode ser curado. Mas tem um detalhe: eu não posso ficar com você. São 38 anos e ele convivendo nesse tanque há um tempo indeterminado, a solidão. Mas o texto diz, quando ele conversa com Jesus, que todas as vezes que alguém gritava: a água agitou, aquela multidão descia para tentar entrar no tanque e ser o primeiro. Mas ele dizia: todas as vezes que eu tentava, eu não conseguia, e eu não tinha ninguém comigo. Talvez eu esteja pregando para alguém que, além de ter muito
tempo num processo, em um problema que parece insolúvel, você também já está há muito tempo esperando alguém te estender a mão, alguém te ajudar. Mas eu tenho uma palavra para você. Talvez até hoje ninguém estendeu a mão, mas eu te apresento um amigo mais chegado do que irmão, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não só estende a mão, mas ele vai te levantar essa noite, te colocar de pé, ele vai te fortalecer. E se você acredita, dê a ele a adoração que ele merece essa noite. Aquele homem convive com a solidão, com a incapacidade de se mover, com várias tentativas frustradas. Mas de repente Jesus chegou em Betesda. Deixa eu te falar uma coisa: independente do tempo que tem, independente das muitas tentativas frustradas, Deus está falando com alguém de maneira muito específica aqui. Independente das muitas tentativas que deram errado, Jesus está dizendo para você: eu cheguei em Betesda nessa noite. Ah, mas eu já tentei 10 vezes e deu errado todas elas. Eu, o Senhor, te digo, eu cheguei em Betesda nessa noite. Glória. Jesus se aproxima e o texto diz que vendo Jesus, o termo vendo aqui no grego aponta a ideia de enxergar além do que é visível. Jesus é o único que consegue nos enxergar por completo. Jesus olhou para aquele homem e não viu apenas o paralítico. Jesus olhou para aquele homem e viu toda a sua história, todo o seu trajeto, todo o tempo de solidão, de angústia, de tristeza, de frustração. E quando Jesus percebeu aquilo que só ele tem poder para perceber, Jesus se aproximou, olhou para aquele homem e disse: ei, rapaz, você quer ficar são? Interessante, porque perguntar a um doente se ele quer ficar são parece ser uma pergunta muito boba. Mas eu começo a pensar que depois de tantos anos, talvez Jesus queira entender se aquele rapaz ainda tem um mínimo de fé. Se aquele rapaz ainda acredita, nem que seja um pouquinho. Eu não sei há quanto tempo você espera por um milagre específico ou por uma resposta específica, mas Jesus está perguntando: e aí, depois de tudo que você passou, depois de tudo que você viveu, depois de tantas frustrações, depois de tanto não que você recebeu, depois de tanta gente que poderia te ajudar e não te ajudou, será que aí dentro de você ainda resta um pouquinho de fé? Será que você ainda acredita? Porque eu, Senhor, te digo, se restar um pouquinho, uma fagulha, eu vou mudar a sua história, virar seu cativeiro. E eu digo debaixo de autoridade essa noite: o Senhor está virando o cativeiro de alguém aqui. O Senhor está transformando a história de alguém que está aqui nesta casa essa noite. Eu digo isso sem medo de errar e de olhos abertos, temendo e tremendo diante do eterno Deus. Deus está visitando alguém especificamente que há muito tempo chora por uma causa que todo mundo já te disse que é impossível, mas hoje o Senhor disse: eu desci porque vi as tuas lágrimas, conheço o teu coração e eu vou transformar o seu cativeiro. Jesus disse: você quer? Aquele rapaz vai responder e ele põe para fora o que realmente domina o seu coração. Ele vai dizer a Jesus: Senhor, eu não tenho homem algum. Perceba que a esperança dele continua no tanque. Ele diz: eu não tenho homem algum para que quando a água seja agitada me ponha no tanque. Até esse momento, Jesus conversando com ele, ele não sabe quem é Jesus. Ele não tem ideia. Talvez ele pense que é só mais alguém que apareceu e está ali para tentar conversar um pouco, distraí-lo. Não sei. Quando ele ouve que quer ficar são, ele diz: olha, só tem uma chance de eu ficar são, é quando alguém gritar que a água foi agitada. E todas as vezes que eu escuto, olha a minha situação, eu não tenho condição de chegar sozinho. Deixa eu te contar um segredo aqui, eu boto uma vírgula e volto agora. Você está respondendo certo quando você diz: Senhor, eu não tenho condição de realizar isso só. Porque Jesus está dizendo: chegou quem vai te capacitar e quem vai te dar autoridade para você fazer o que não consegue sozinho. Ele diz: eu não consigo. Toda vez que eu estou perto do tanque, dá errado.
A esperança dele é que a cura venha do tanque. E aí prepara para você dar um glória bem forte. O que ele não sabia é que a cura não viria de um tanque, mas a cura viria da fonte da água da vida. A expectativa dele está no tanque, mas quem vai mudar a vida dele é a fonte. O foco dele está no tanque. Deus manda dizer essa noite a você: tire o olhar do tanque, porque eu sou a fonte da vida, a fonte de respostas, a fonte do milagre, a fonte da provisão, a fonte da libertação, a fonte do extraordinário. Tire o olhar do tanque. Ele diz: o problema é que não dá tempo eu entrar no tanque. O versículo de número 8, eu começo a concluir. Jesus vai dizer a ele 3 coisas. A primeira coisa que Jesus diz a ele é: levanta-te. É a primeira coisa que Jesus diz a ele: levanta-te. A segunda coisa que Jesus diz é: toma o teu leito. Uma espécie de esteira, que algumas traduções ou versões aparecem como cama. Jesus está dizendo: eu vou usar cama porque é o que a maioria das pessoas conhece. Toma a sua cama. E a terceira ordem que Jesus dá a ele é: anda. Perceba que Jesus não diz a ele primeiro, Beto, ande. Primeiro Jesus manda ele, porque como é que ele vai andar se ele não estiver de pé? Então Jesus traz a ordem perfeita: se levante. Pensa comigo, visto que o versículo 9 diz que imediatamente aquele homem ficou de pé, imediatamente aquele homem ficou são. Então quando Jesus dar a ordem levanta-te, automaticamente aquele homem se põe de pé. Era muito mais fácil agora Jesus dizer a ele: anda. Ele já estava em pé. Só que antes de andar, Jesus diz a ele: agora se abaixe. Pegue a esteira, ou a cama, ou o leito, ou o que você quiser entender aí. O colchão, o lençol. Se abaixe, pegue. E depois, aí você tem que se levantar de novo e vai andar. Eu comecei a pensar um pouco nisso. E eu sei que cabeça de pregador, como diz o pastor, tem hora que dá uma viajada. Mas eu comecei a perceber, Jesus diz: levanta, ele levanta, depois para pegar a esteira tem que abaixar de novo. Parece que Jesus está fazendo uma espécie de fisioterapia, né? Com ele. Mas não é. A proposta de Jesus é outra. O que Jesus está dizendo é: não vai adiantar você estar de pé e sair andando, se você não carregar aquilo que vai ser uma espécie de cicatriz para atrair as pessoas a entenderem o que eu fiz na sua vida. Então faça o seguinte: já que você já tem condição de estar de pé, agora você se abaixa e pega a esteira. Entenda, aquela esteira acompanhava esse homem, sabe-se Deus há quantos anos. Ele se arrastava com essa esteira, ele estava deitado nessa esteira, sabe-se Deus há quanto tempo essa própria esteira aqui. O que nós sabemos é que quem passava via ele na esteira. Só que agora Jesus está dizendo a ele: já que você agora está de pé, eu estou te dando autoridade para pegar aquilo que te dominava a vida toda. Pega essa esteira aí. Ele pega. E agora eu te dou autoridade para dominar o que te dominava. Coloque essa esteira nos ombros e pode andar de cabeça erguida pelas cidades e vá para casa, porque quem olhar para você vai entender que alguém fez e te deu autoridade para dominar o que te dominava. Rafael, eu não entendi. Talvez você é alguém que está vivendo dominado pelo medo. Jesus está dizendo: pelo poder da minha palavra, eu te coloco de pé e te dou autoridade para dominar o medo que te dominava. Talvez você estava vivendo com uma angústia que te dominava. Jesus está dizendo: eu te dou autoridade para se colocar de pé na vida e para dominar a angústia que te perturbava. Se eu fosse você, eu preparava para um culto de gratidão e para celebrar, porque Jesus, além de colocar você de pé de novo, está te dando autoridade para dominar o que te dominou um dia. Só que se prepare, porque isso vai causar estranheza nos outros. Aquele homem põe a esteira nos ombros, será maca. E ele tinha a oportunidade de voltar para casa. Só que ele disse: não vou para casa. Eu posso ir para casa a qualquer outra hora. Eu vou entrar na festa, né? 38 anos doente. E há tanto tempo na beira do tanque, vendo o povo passar para a festa e ir embora. Passar para a festa e ir embora. E agora que eu tenho condição de andar, quem vai para a festa
sou eu. Alguém, quem sabe, ali perto poderia dizer assim: ô rapaz, mas você não vai nem em casa tomar um banho, trocar de roupa, guardar a esteira? Diz que nada. Eu estou doente há tanto tempo. Eu estou nessa esteira há tanto tempo. Agora eu vou é com ela mesmo. Do jeito que eu estou, eu vou entrar nessa festa. E ele entra, e ele vai andando, e as pessoas vão olhando para ele com estranheza. Porque é assim que você tem que entender. Quando as pessoas começarem a ver você caminhando de cabeça erguida, dominando o que te dominou um dia, eles vão ficar assustados. Como é que pode? Eu achei que ela não tinha condição, eu achei que ele não tinha condição, eu achei que ela não era capaz, eu achei que ele não... Você acertou, não era capaz, não tinha condição. Mas acontece que o leão da tribo de Judá chegou na minha Betesda, e ele me visitou e me deu a condição que eu não tinha. Me ajude a pregar e eu vou encerrar. Segure a mão de quem está ao seu lado e diga: se prepare para contar um grande testemunho. Fala com fé, irmão. Diga: se prepare para contar um grande testemunho. Glória a Deus. O Espírito de Deus grita na minha alma: eu estou liberando testemunhos grandes para pessoas que têm orado e me apresentado causas grandes, impossíveis. Só quem crê, as duas mãos ainda é pouco. Levante as duas logo, levante, porque o Senhor está dizendo: se prepare, porque eu estou te dando um grande testemunho. Ele entrou na festa. Alguém chegou perto e disse assim: ei rapaz, você não pode carregar a cama, esteira, hoje é sábado. Ele disse: rapaz, tem um problema aí, porque eu estou em cima dessa esteira há tanto tempo, ninguém nunca achou ruim, ninguém nunca falou nada. E acontece que chegou um homem lá em Betesda, diferente de todos os homens que passaram lá, e ele mandou eu ficar em pé, me abaixar, pegar a esteira e andar. Então faz o seguinte: já que vocês me conhecem há tanto tempo e nunca fizeram nada, eu vou preferir ficar com a palavra daquele homem. Eu vou continuar carregando. E quem é ele? Ele disse: eu não sei quem é. Eu só sei que ele mandou eu levantar, tomar minha cama e andar. Que engraçado. Ele nem sabia ainda que era Jesus, mas ele estava crendo naquela palavra que foi liberada, irmão. Ô irmão, se eu fosse você, eu saia daqui hoje crendo. Ainda que você não entenda, ainda que você olhe para mim e diga: eu não confio muito no profeta que está falando, mas acredite, a palavra que Deus manda liberar nesse altar, ele está dizendo: sou eu que coloco de pé, sou eu que dou autoridade para dominar, e sou eu que vou fazer andar, vai voltar a andar o projeto dele na sua vida. Jesus encontra com ele no templo, começa a conversar com ele, diz assim: quem é o senhor? Ele diz: eu sou Jesus. Se prepare, porque Jesus está te dando um grande testemunho. Eu preciso que você volte para casa nessa quinta-feira com essa palavra no seu coração: Jesus está me dando um grande testemunho. Jesus está me dando um grande testemunho. E quer saber, esse testemunho, vão ter momentos que você não vai precisar nem abrir a boca. Quem olhar para você já vai saber: realmente ali vai alguém que viveu o extraordinário e que vive o extraordinário de Deus. Só se você tem fé para isso, então fica de pé e dá um glória bem forte aí para encher essa casa em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai que está nos céus, a tua palavra foi pregada de acordo com o que o teu Espírito Santo fez chegar ao meu coração. Deus, aqui existem pessoas que já estavam com a fé se esvaindo, a esperança indo embora, do tempo que tem vivenciando o mesmo processo, a mesma dor. Deus, eu ministrei essa noite sobre a vida de pessoas que várias e várias vezes ouviram que não são capazes, que não têm condição, mas nós cremos no que a tua palavra veio sobre nós, que o Senhor é aquele que se manifesta em nosso pior momento, que o Senhor é aquele que se manifesta com uma palavra para nos colocar de pé. E eu creio que nessa noite tu estás segurando com a tua mão forte a nossa mão direita e está nos colocando de pé com autoridade, com força, e que tudo aquilo que um dia nos dominou não terá mais poder sobre nós, porque o Senhor está nos dando autoridade para dominarmos aquilo que um dia nos dominou. Senhor, eu te peço, vira o cativeiro na vida desta tua serva, o cativeiro na vida do teu servo, gera
venha esse grande testemunho. Deus, que a família, que os amigos, que os vizinhos, que os parentes, que os colegas de trabalho, que todos olhem para a vida dessa mulher e desse homem e possam dizer verdadeiramente: o Senhor Deus transformou e realizou uma grande obra. Deus, para a tua glória. Assim nós clamamos, assim nós oramos. E você que crê, aplaude bem forte a Ele e mistura com glória a Deus e com aleluia. Eita Deus, tremendo, glória a Deus. Deus te abençoe. Se tiver alguém entre nós essa noite que ainda não fez uma aliança com Jesus, a oportunidade está aberta. Esse mesmo Jesus que visitou Betesda é o Jesus que se manifesta nessa casa essa noite. É o Salvador libertador, e Ele está de mãos estendidas chamando você, e só depende de você tomar a decisão que muda o destino da sua alma. Se tiver alguém essa noite, com muita alegria iremos orar, iremos te receber nesta família que está aguardando Jesus voltar. E o melhor, você será responsável por causar uma festa nos céus. Se tem alguém, venha, nós queremos muito orar por você. Tem? Venha, meu filho, em nome de Jesus. Isso. Nós vamos orar por esse moço. Se tem mais alguém, saia do seu lugar e venha. Jesus está chamando você para transformar a sua história como transformou daquele homem. Nós vamos orar por esse moço em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te apresentamos a vida deste moço que vem até o altar do Senhor e se prostra. E eu quero rogar ao Senhor que o Senhor possa o envolver na graça e na bênção da salvação. Firma os pés dele em ti, ó Cristo, que é a rocha eterna, de maneira que as tempestades dessa vida não sejam capazes de arrancá-lo da tua presença. O Senhor conhece o coração dele. O Senhor sabe todas as dificuldades, vulnerabilidades. Deus, também esse outro rapaz que está chegando, nós também te apresentamos ele, te pedimos, escreve uma nova história na vida destes moços. Que o teu nome seja glorificado através do testemunho que eu creio que o Senhor está gerando na vida deles. Assim como o Senhor colocou de pé e deu autoridade ao ex-paralítico do tanque de Betesda, dá autoridade aos teus filhos para dominar tudo quanto os dominou um dia. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja que celebra, aplaude ao Senhor e glorifique a Deus pela vida desses dois rapazes, em nome de Jesus. Pastor Hugo.